Olá, alunos! Dando prosseguimento aos estudos de bioestatística, vamos aprender a calcular algumas medidas de posição. Mas o que são medidas de posição? São medidas que procuram simplificar um conjunto enorme de dados em um único valor, em um valor que represente todos esses dados. No gráfico ao lado, é do dia 9 de julho, a Rede Globo ela passou a representar as mortes no Brasil, da Covid-19, com uma média móvel, tá? Então, média é uma medida de posição, que é o objeto do nosso estudo agora, tá? Com a média móvel, que no caso do gráfico está representado com essa linha vermelha, tá? É possível visualizar a tendência da pandemia de Covid-19. Fica mais fácil perceber o comportamento da doença ao longo de um determinado período. Por exemplo, a partir de junho, a gente percebe que a linha vermelha ela está indicando um platô, tá? É como se ela estivesse ficando estabilizada. Uma estabilidade com o número de mortes alto, né? A média lá, 1.037 mortes, né? Ou seja, acima de 1.000 mortes por dia. É uma média alta que indica que nós não estamos conseguindo controlar a doença, seja por falta de médicos, seja por falta de medicamentos, ou então porque não está tendo medidas de distanciamento, adequados, ou então as pessoas não estão usando máscara, N motivos, tá? Então, as medidas de posição pode ser a média, a moda e a mediana, tá? Sendo que a média pode ser uma média aritmética simples e uma média aritmética ponderada. Nesse momento, a gente vai estar estudando as medidas de posição média, moda e mediana. Então, as medidas de posição possuem como objetivo buscar a representação de todo um conjunto por um único valor. Média, moda e mediana. Vamos entender a diferença entre as três medidas de posição, tá? Para isso, vamos analisar algumas informações que vocês forneceram no primeiro dia de aula, quando a gente iniciou o curso de análise, tá? Eu lembro que eu fiz uma entrevista com todos os alunos do curso, vocês fizeram uma apresentação individual, alguns revelaram a idade, né, que vai estar listada a seguir. Então, eu tenho idade de 10 alunos do curso de análise, que nós vamos usar para poder estar entendendo a diferença entre média, moda e mediana. 20, 18, 28, 30, 17, 22, 41, 18, 40, 32, tá? São idades de alguns alunos do curso de análise, tá? Talvez alguma idade nesse conjunto esteja diferente, né, de hoje em dia, porque a apresentação foi no mês de novembro do ano passado, né? Por exemplo, a caçulinha da turma, nessa época tinha 17 anos, era a Nathalie Luiza. Mas isso não vem ao caso, tá? Porque o objetivo agora é só entender a diferença entre as três medidas de posição, média, moda e mediana. Então, ó, eu tenho uma amostra da idade de 10 alunos, então isso aí eu chamo de amostra, porque a população inteira do curso de análise, né, tem mais de 30 alunos. Nós pegamos uma representação do curso a partir de idade de 10 alunos, tá certo? E vamos saber qual que é a média da idade a partir dessa amostra da turma. A média é calculada somando-se todas as idades e dividindo pela quantidade de pessoas, né, da amostra. Então, eu somo 20, mais 18, mais 28, mais 30, mais 17, mais 22, mais 41, mais 18, mais 40, mais 32 e divido por 10, que é a quantidade de pessoas, né, que eu estou analisando, que é a minha amostra. Média, eu vou representar com a letrinha X com um tracinho em cima, tá? Então, X com um tracinho em cima significa média.
E o x com tracinho em cima, a média é igual a S sobre N. O que é o S? É a soma de todos os termos. No caso do nosso exemplo, é a soma de todas as idades. E o que é o N? É o número de termos. No caso aqui, eu peguei 10 pessoas, a minha amostra tem 10 termos. Né? Então, fazendo a soma de todas as idades, dividindo por 10, eu chego à média de 26,6. Observando, gente, que quando eu lançar essa soma na calculadora, tá? Eu vou somar 20 mais 18 mais 28, tarará, até 32. Eu tenho que fazer toda a soma primeiro, eu tenho que dar o sinal de igual e só depois dividir por 10. Senão eu corro risco de ter um resultado errado. Então, aprendemos a calcular a média. Agora, o que é moda? Moda é o elemento que mais aparece, é aquele que está na moda, né? No caso, é o que repete mais. No caso que repete mais, aí é a idade de 18 anos, né? E aí tem um detalhe. Caso nenhum dado se repetir no conjunto que a gente escolheu, a gente fala que não tem moda, tá? Ou se mais de um dado repetir com a mesma frequência, a gente vai ter mais de uma moda, tá certo? Então, perceba que essa definição coincide com a nossa definição comum de moda. Né? Uma roupa da moda é aquela que todo mundo usa, é muito frequente, tá? Então, moda é aquele termo que repete. Moda, a gente vai representar pelas letrinhas M e O, e no caso do nosso conjunto aí, a moda é 18, tá? E aí eu vou falar o seguinte para vocês, se vocês ordenarem os dados, né, ordenarem as idades, por exemplo, em ordem crescente, fica mais fácil visualizar a moda, né, ver qual está repetindo. Então, o ideal, na hora que você vai calcular a moda e a mediana, já é ordenar, né, os dados. Olha aí para você ver, ó, os dados ordenados. Aí eu já começo da menor idade, 17, e vou até a maior idade, 41. Aí eu visualizo facilmente, né, o 18 repetindo aí, tá vendo? Ó, 18, 18, que é a idade, que é a moda de idade, né? Bom, então, para eu descobrir a moda, eu posso ou não ordenar os meus termos, né? Agora, a mediana não, eu sou obrigada a ordenar os termos. Então, eu tenho que colocar as idades em ordem crescente, tá? O que é a mediana? A mediana é o elemento central do conjunto. Para obter a mediana, é obrigatório ordenar os dados do menor para o maior, ou vice-versa, tá? O ideal é do menor para o maior. Se o conjunto de elementos for ímpar, né, a mediana é aquele elemento que está no meio, dividindo o conjunto igualmente. Se o conjunto for par, que é o nosso caso, a gente tem 10 idades, então é um número par, né? No nosso exemplo aí, a gente vai precisar de calcular a média dos dois elementos centrais, tá? A média simples. Bom, então aí eu tenho os termos ordenados, porque para calcular a mediana é obrigado a ordenar os termos. Aí depois que eu ordeno os termos, fica fácil ver quais que são os elementos centrais. Olha lá, ó. Os números 22 e 28, que estão entre esse retângulo vermelho, né? Eles estão no centro dos dados. Como são dois números, eu vou fazer a média dos dois, né? Vou somar 22 mais 28 e dividir por 2. Então, nesse caso, a mediana é igual a 22 mais 28 dividido por 2, vai dar 50 dividido por 2, vai dar 25. Ou seja, a mediana vale 25. Bom, nesse slide, então, eu resumo as três medidas de posição, né? Média, moda e mediana. Como a média, moda e mediana simplificam o conjunto de informações num só elemento, elas são chamadas também de medidas de tendência central. Então, posso chamar de medidas de posição ou medidas de tendência central. A média, eu resumo num único número todos os termos. Como é que eu calculo a média? Olha o quadrinho azul aí, ó. É calculada somando-se todos os termos e dividindo-se pelas quantidades de termo. E aí tem uma fórmula, né, que vocês têm que guardar. A moda
é o elemento que mais aparece, é aquele que está na moda, né? A mediana é o elemento central do conjunto após eu ordenar os termos, tá? Para calcular a mediana, é obrigatório colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, mas tem que ordenar. Se os dados, né, se a quantidade dos dados for um número ímpar, a mediana é o elemento central. Se for par, aí eu preciso fazer uma média aritmética dos dois elementos que estão no meio, tá? E aí do lado tem alguns gráficos, né, que ilustram média, moda e mediana. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Abaixo estão algumas notas de avaliação de alunos. Calcule a média, a moda e a mediana. Observa que os termos já estão ordenados, da menor nota para a maior. Então, vamos calcular a média. Para calcular a média, que eu vou representar pela letrinha X com um tracinho em cima, eu somo todos os termos e divido pela quantidade de termos. Então, eu vou somar 4 mais 8 mais 8 mais 9 mais 10, né? Faço essa soma, dá 39. E depois eu divido por 5. A média dessas notas é 7,8. Qual que é a moda desse conjunto de notas? É a nota que mais aparece. No caso, é a nota 8. Então, eu falo que a moda, MO, é igual a 8. Olha para vocês verem, a mediana, né, é o elemento central, que divide o conjunto exatamente ao meio, né? Quem que está no centro das 5 notas? É justamente a nota 8, tá? Então, eu falo que a mediana é a nota 8. Então, desse conjunto de notas, a média é 7,8. Olha, eu resumi todas as notas em um único número, né? Em um único número. A moda é 8, é a que mais aparece. E a mediana também é 8. Mais um exemplo, né? Exemplo 2. Calcule a média, moda e a mediana dos números abaixo. A primeira coisa que nós vamos fazer é ordenar todos os termos. Aí nós temos os termos ordenados, né? Do menor número para o maior. Para calcular a média, né? X tracinho, eu vou somar todos os números e dividir pela quantidade de números, né? Eu vou somar 5 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 mais 10, dividir por 6, porque eu tenho 6 números, tá? Somei, achei 49, dividido por 6 dá 8,2. 8,2, então, é a média desses números. Qual que é a moda? Qual que é o que mais aparece, o que repete? É o 10. Qual que é a mediana? O que divide o conjunto ao meio, né? Tem dois números que estão no meio, que é o 8 e o 9. Então, a mediana vai ser a média do 8 e do 9. Eu tenho que somar 8 mais 9 e dividir por 2. 8 mais 9, 17, dividido por 2, 8,5. Então, eu falo que a mediana é 8,5. Muito bem. Vocês calcularam a média, moda e mediana, né, de alguns números. Como é que eu calculo a média x tracinho usando a calculadora Casio FX82MS, né? Então, vamos começar com um conjuntinho pequeno aí, ó, 4, 8, 8, 9, 10. Eu quero calcular a média desses números. Se vocês observarem bem, isso aí é o primeiro exemplo, né? A gente já sabe que a média vale 7,8. Bom, então, para a gente calcular a média usando a calculadora, né, Casio FX82MS. Primeira coisa, vocês vão ligar a calculadora, né, tecla ON. E antes da gente começar a cálculo da média, vamos limpar as memórias da calculadora, né? Então, a gente vai teclar Shift Mod 3 igual. Beleza? Tudo limpo de memória e programação. Aí, agora eu vou mudar, né, o modo de cálculo da calculadora para a estatística. Então, a gente vai naquela mesma teclinha Mod, agora sem apertar o Shift, né? A gente vai apertar Mod uma vez e escolher a opção 2.
que é o SD. Muito bem, então já programei a calculadora para trabalhar com estatística, tá? Agora eu vou entrar com os meus dados na memória. Aí eu vou introduzir uma teclinha que a gente não tinha visto ainda, que é a teclinha M+, tá? Eu vou armazenar todos esses dados aí do problema numa memória que eu chamo de M+, tá? Como é que eu faço isso? Eu teclo o número, no caso lá, o primeiro número lá, né, primeira nota, 4, e aperto a teclinha M+. Então, 4M+, 8M+, 8M+, 9M+, 10M+. Observe que a teclinha M+, está sendo indicada pela setinha vermelha, onde que ela está ali, ó, tá? Bom, então até agora, ó, já mudei o modo de cálculo da minha calculadora para estatística. Já entrei com meus dados todos para a memória, já estão todos armazenados lá. Agora vamos calcular a média propriamente dita. Para isso, eu vou apertar a teclinha Shift e o número 2, tá? Shift e o 2, está indicado pela setinha vermelha, ó. Shift você já conhece, e o número 2. O que é o número 2? O número 2 é uma tecla principal que, escrito de amarelo ali, em cima dela, né, tá S-var, tá? Então, esse S-var que está me indicando, né, eu vou poder calcular aí média, desvio padrão, regressão. Por enquanto, a gente vai preocupar só com a média, que é o X tracinho em cima. Então, ó, na hora que eu aperto Shift e o número 2, né, que está indicado pela setinha vermelha, né, vai aparecer no visor da calculadora, né, o X tracinho em cima e o número 1. Como o X tracinho em cima é a minha média, eu vou digitar a opção 1 para escolher média, tá? Na hora que você tecla, então, 1, né, que você escolhe a opção da média, o visor vai aparecer o número de termos que você entrou. No caso ali são 5 notas, então vai aparecer o número 5, tá? É bom que você confere se você entrou com a quantidade de termos certinha. Então, depois que aparecer o número de termos aí, você dá o igual, aí o próximo valor já é a média, ok? Mais um exemplo de cálculo de média usando a calculadora, né? Aí agora a gente vai calcular a média desse conjunto de dados aí, que é aquele outro segundo exemplo que nós já fizemos, né? A média desse conjunto de dados é 8,2, né? Então, como que a gente faz? Então, ó, primeira coisa, vamos limpar a programação, né, para limpar as memórias do problema anterior. Shift mod 3 igual. Limpei todas as memórias, limpei a programação. Vamos passar a calculadora para trabalhar no modo estatístico. Então, eu vou teclar mod uma vez, aperto a teclinha mod, escolho a opção 2, que se refere ao SD. Depois eu vou entrar com os dados para a memória. Então, eu vou digitando os valores e apertando M+. 10M+, 8M+, 10M+, 5M+, 9M+, 7M+. Perceba que não precisa de ordenar para calcular a média, não, tá? Depois que eu entrei com os dados para a memória, né? Aí eu vou calcular a média. Vou apertar Shift 2 e escolher a opção 1, que é a média aritmética, que é o X tracinho, tá? Aí o primeiro número que vai aparecer no visor é o número de termos, no caso ali vai aparecer o número 6. Quando você apertar o igual, aí traz a média, que no caso aí é 8,2, ok? E aí, se você já quiser limpar a programação para o próximo cálculo, você aperta Shift Mod 3 igual.